E aí, gente, mais uma aulinha de ecologia, eu espero que vocês estejam gostando. Eu vou deixar aqui nos cards outras aulas de ecologia que eu já fiz e eu queria que vocês vissem também. Essa aula é sobre sucessão ecológica. Então, começando a aula do jeito que eu gosto de começar, que é com uma definição. A sucessão ecológica é o nome dado à sequência de mudanças que uma comunidade sofre ao longo do tempo. Então, sucessão ecológica é um processo ordenado de alterações em um ecossistema. A sucessão ecológica tem como fase final chegar em uma comunidade clímax, que é uma comunidade que ela já está 100% estabelecida. As sucessões ecológicas podem ser classificadas em primárias ou secundárias. Então, como foi explicado no slide anterior, existem dois tipos de sucessões ecológicas, a primária e a secundária. A sucessão ecológica primária é aquela que acontece em ambientes que não eram previamente ocupados por seres vivos. Um exemplo de sucessão ecológica primária é aquela que acontece em rochas magmáticas recentemente formadas. Bom, já a sucessão ecológica secundária, ela acontece em lugares que eram previamente ocupados e que sofreram algum tipo de perturbação. Como exemplo de sucessão ecológica secundária, a gente pode citar queimadas em florestas, né? Porque as florestas, elas são uma comunidade clímax, e quando uma queimada acontece que destrói por completo aquele ecossistema, ela recomeça ali do zero, e ela vai sofrer, várias mudanças até conseguir chegar no estágio de comunidade clímax novamente. Então, a gente pode citar como uma sucessão ecológica secundária, porque a floresta, antes de ser queimada, ela já tinha ali existência de vida. É importante a gente falar que uma sucessão secundária geralmente acontece de uma forma muito mais rápida do que uma sucessão primária. Se a gente usar como exemplo a situação de uma queimada numa floresta, apesar do incêndio destruir todas as árvores e os animais daquele ecossistema, o solo ele ainda está rico em nutrientes que propiciam a vida. Então, a recolonização daquela área é muito mais rápida do que em uma situação em que aquele ambiente nunca foi ocupado por vida anteriormente. Agora, então, a gente vai falar sobre as fases da sucessão ecológica, porque como a gente viu lá na definição, a sucessão ecológica é um processo ordenado. Então, ela segue algumas fases. Elas são a ecese, a serial ou série e a clímax. A primeira fase é a fase de ecese, que é a fase da comunidade pioneira. Se a gente for ver ali na imagem do lado, a gente vê que essa fase é a fase em que a gente tem certas espécies pioneiras que ocupam o ambiente, que são geralmente os líquens e os musgos. A segunda fase é a fase serial, que é a fase de comunidade intermediária. Nessa fase, a gente já tem pequenos arbustos ocupando a região. A última fase de qualquer sucessão ecológica é a fase clímax, que é a fase de comunidade estabilizada. Nessa fase, a gente já tem a presença de árvores grandes e uma maior biodiversidade. Como a gente pode ver pela imagem do lado, ao longo do processo de sucessão ecológica, a gente tem um aumento na biomassa. Lembrando que a biomassa é o peso da matéria orgânica de um ecossistema. Então, na fase clímax, que seria a fase final, a gente tem muito mais biomassa do que a gente tem lá na primeira fase, na fase de ecese. Isso porque a fase clímax ela é composta por árvores de maior porte, por animais, por grandes mamíferos, muito diferente do que acontece na ecese. Então, o peso da biomassa é muito maior na fase clímax. Ele vai aumentando ao longo da sucessão ecológica. Então, eu separei aqui uma questão da UFSCar, só pra gente ver que a sucessão ecológica é um tema de prova. Eu vou ler a questão e depois vocês podem dar pause para tentar resolver sozinhos. E aí depois eu vou dar a resposta e comentar as alternativas. Bom, a questão é assim. A substituição ordenada e gradual de uma comunidade por outra até que se chegue a uma comunidade estável é chamado de sucessão ecológica. Nesse processo, pode-se dizer que o que ocorre é a constância de biomassa de espécies, B. A redução de biomassa e maior diversificação de espécies, C. A redução de biomassa e menor diversificação de espécies, D. O aumento de biomassa e menor diversificação de espécies, ou E. O aumento de biomassa e maior diversificação de espécies. Bom, agora eu marquei a resposta certa, que é a letra E, e a gente vai ver as outras alternativas para poder entender melhor. A letra A diz o seguinte:
a constância de biomassa e de espécies. Bom, a questão, tá perguntando o que ocorre na sucessão ecológica. E a gente sabe que a sucessão ecológica é um processo de mudança de um ecossistema. Então, não tem constância, na verdade tem mudança, tanto de biomassa e de espécie. A letra B diz a redução de biomassa e maior diversificação de espécies. A gente viu que o objetivo da sucessão ecológica é chegar ali na comunidade clímax, que é onde a gente tem mais biomassa. Então, no processo não ocorre redução de biomassa, então não pode ser a letra B. A letra C diz a redução de biomassa e menor diversificação de espécies. Bom, a biomassa a gente já viu que não. E a diversificação de espécies a gente também não pode dizer que é menor, porque a gente viu que na comunidade clímax a gente tem maior diversidade de espécies. Então a letra C também não está correta. A letra D diz o aumento de biomassa e menor diversificação de espécies. Bom, a parte do aumento de biomassa sim está correto, porque a comunidade clímax tem mais biomassa, mas a segunda parte de menor diversificação de espécies está errada. E a letra E, que é a resposta certa, que diz o aumento de biomassa e maior diversificação de espécies, é a opção certa, porque numa comunidade clímax, que é o resultado final de uma sucessão ecológica, a gente tem realmente mais biomassa e a gente tem realmente uma maior diversidade de espécies. Então é isso, essa foi a aula. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aqui embaixo. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Agora a gente tem Twitter também. E seguindo a gente, vocês sabem mais rápido das novidades e dos projetos futuros do canal. Então é isso, a gente se vê na próxima aula.